o livro de Josué, ele vai tratar exatamente da conquista, pode passar aí, a conquista da terra de Canaã. Você tem ali as cidades sendo conquistadas, não é? Os reis sendo derrubados e as tribos sendo distribuídas na terra de Canaã. Muito bem. Então, eu costumo comparar o livro de Josué com o livro de Atos, né? Numa outra perspectiva, mas o livro de Atos é um livro de conquistas, né? Quando o povo de Deus está indo cidade após cidade, levando o evangelho, conquistando o mundo para Deus. Amém? Então, eu até preguei sobre isso na vigília uma vez, né, como uma inspiração para nós, né? Deus também quer que nós sejamos conquistadores. Amém? Amém? Não é para conquistar as meninas da igreja, não. Né? Conquistar a sua cidade para Jesus. Amém? Conquistar almas para Jesus. Muito bem. Aí depois do livro de Josué, que é a conquista da terra, vem o período da história de Israel, que é o tempo dos juízes. E o que diz esse tempo aí? Israel não tinha rei. Então, a lei de Moisés existia, mas ninguém obedecia, porque não tinha uma autoridade para cobrar, para exigir o cumprimento da lei. Então, o livro de Juízes fala de uma época de grande confusão em Israel, quando por várias vezes aconteceu o seguinte: o povo pecou contra Deus, principalmente pela idolatria, Deus permitiu os inimigos dominarem o povo de Israel, o povo se arrependeu, clamou ao Senhor, Deus levantou um juiz que foi o libertador daquele povo. Aí, daí a pouco, o que acontecia? O povo caía na idolatria, Deus permitiu o inimigo dominar Israel, depois o povo arrependia, o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz e libertava aquele povo. E daí a pouco, o que acontecia? O povo caía no pecado, Deus permitiu o inimigo dominar, depois o povo arrependia, clamava, Deus levantava um juiz e libertava aquele povo. Então isso aconteceu várias vezes. O livro de Juízes é isso, é a repetição dessa história. Só os juízes que vão mudando, né? Você tem ali Sangar, Eude, Tola. Tola é nome de homem, tá, gente? Gideão, Sansão, Débora, né? E outros juízes. Então, eles eram o quê? Líderes tribais, vamos dizer assim, mas que organizavam ali um exército de vez em quando para libertar Israel dos inimigos. Então, o livro de Juízes é isso. Acaba que o livro de Juízes, ele vai mostrar uma grande necessidade que o povo tinha de ter um rei. Então, ele serve como introdução para o período da monarquia. Então, o último juiz ali foi Samuel, que também era profeta. Então, Samuel é aquela figura de transição entre esse tempo dos juízes e o tempo da monarquia. Começa o período dos reis de Israel. Então, Samuel ungiu quem? Davi. Faltou falar de Ruth, né? Ruth, ela viveu ali na época dos juízes, né? Aqui nós temos a foto dela no canto aqui, ó. Aqui, ó. Ela está um pouco assustada porque a foto foi de surpresa, né? Então, Ruth viveu ali na época dos juízes. É bom você saber, quando você estiver lendo o livro de Ruth, você sabe o ambiente em que ela vive, né? Aquele ambiente bastante confuso da época dos juízes. Pode passar, por favor? Então, primeiro Samuel unge Saul e o primeiro livro de Samuel vai tratar do reino de Saul. Saul, ele foi um cara assim, não foi um rei ruim para Israel, mas ele foi infiel a Deus. O problema dele foi esse, tá? Então, o primeiro livro de Samuel trata do reino de Saul, e Saul, eu costumo dizer que ele adotava um pragmatismo sem fé e sem obediência. Estão tirando uma lição para nós aí. Um pragmatismo sem fé e sem obediência. A ideia de Saul era o seguinte: nós temos que fazer, vamos fazer. Cuidado, né?
Aí eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que resolver do meu jeito, eu vou fazer o que precisa ser feito. Ah, mas Deus falou, não quer saber o que Deus falou, eu tenho que fazer e eu já vou começar. Saul era assim. Então, a gente vê, por exemplo, algumas coisas aqui de Saul. Saul proclamou um jejum no meio da guerra. Colocou os soldados para jejuarem. Deus do céu. É uma situação, eu fiquei com pena dos moços. É uma situação que nos leva a refletir sobre muitas coisas. Práticas religiosas fora da hora. Fora do propósito. Né? Ah, porque agora eu tenho que jejuar, então eu vou para o Enem e vou jejuando. Ninguém que corre esse risco, né, gente? Mas Saul mandou os soldados jejuarem. E eles foram para a guerra em jejum. Aí foi aquela confusão. E Jonatas, filho de Saul, não tinha ouvido a ordem do pai e comeu um mel que ele encontrou lá. E Saul tinha dito que quem comesse alguma coisa ia morrer. E aí Saul ficou sabendo que o filho comeu durante a época do jejum. E ele falou, pois então, Jonatas vai morrer. Aí o povo se levantou contra Saul e falou, não vai morrer ninguém em Israel hoje. Para você ver o seguinte, o líder, ele pode errar. Você tem que obedecer, meu irmão, mas não é obedecer qualquer ordem, não. Então nós vemos ali um exemplo em que Saul, ele foi confrontado pelo povo, e o povo estava certo. Então não é tudo que um líder fala que a gente tem que submeter. A gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Não é? E muitas vezes esse líder também estará alinhado, em nome de Jesus, né? Amém. Então, Saul, ele teve esse problema. Na hora de fazer o sacrifício, ele tinha que ir para a guerra, mas ele tinha que fazer um sacrifício antes, né? E aí Samuel, que faria o sacrifício, não chegava. Aí Saul falou, deixa que eu faço. Aí ele fez o sacrifício, uma coisa que não era para ele fazer, ele não foi chamado para aquilo, ele não era sacerdote, e então Deus repreendeu severamente Saul por causa disso. Depois, mais para frente, quando Deus não fala com Saul mais, aí o que ele faz? Eu vou na macumbeira. Olha o tipo de gente que Saul era. Ele resolvia a coisa. Não vai por esse lado, não, vou para o outro. Né? Não pode fazer assim. A moça quer arrumar um namorado, não acha ninguém na igreja, mas qualquer um serve. Faz isso não, né? Saul foi lá procurar a pitonisa. É o nome que está na Bíblia, pitonisa. E pitonisa vem de piton, que é a serpente. Né? Então, por aí vocês já fazem algumas ligações, né? Isso aí é o sentido exato da palavra, né? Não é uma brincadeira. Olha, então Deus mandou Samuel ungir Davi. Davi apareceu ali na história de Israel, ainda no primeiro livro de Samuel, e ele foi ungido dentro de casa, né? Ungido ali perante o seu pai e seus irmãos. Se fosse hoje, a gente ia fazer um grande evento, né? Venha para a unção de Davi, ia ter carro de som na rua, né? Mas não, Davi foi ungido dentro de casa, ali sem uma grande plateia para assistir. Então, é no secreto, é dentro da sua casa que Deus vai te ungir. Ele pode te ungir em qualquer lugar, mas ele pode te ungir lá dentro do seu quarto, sem ninguém ver. Mas você sai dali com a graça e o poder do Senhor. Então, foi assim que Davi saiu de casa, né, debaixo da unção. E o que apareceu diante dele, pouco depois, no capítulo seguinte, o gigante Golias. Então, de cara, ele enfrentou um grande desafio, que foi o grande teste da sua liderança, do seu ministério e do seu chamado. Então, se você enfrenta problemas, desafios, dificuldades, olha, você podia até querer que fosse diferente,
mas é o normal. É o normal. Se Deus te unge, é para você enfrentar o gigante. Agora, um detalhe. Deus mandou Davi matar o gigante? Não. Não. Davi viu o problema, viu a oportunidade de crescer através daquilo, e ele tomou a iniciativa, foi lá e fez. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa, para tudo na vida, você ficar pedindo Deus para falar. Você já pensou? Davi, ajoelhado, eu vou jejuar 21 dias para Deus me dizer se é para matar o gigante. Não! Tem coisas que a gente deve orar, deve jejuar, deve perguntar. Tem coisas que a gente não deve orar, não deve jejuar, não deve perguntar. Deve fazer. A gente tem que sempre estar orando, certo? Mas tem coisas que não precisa orar. Ah, Senhor, será que é para eu trabalhar ou não? Vou orar. Segunda-feira, será que é para eu ir para o trabalho hoje ou não? Misericórdia. Ninguém ora assim, será que é para ir para a praia ou não? Ninguém ora, né? Então tem coisas que Deus não precisa mandar. Você tem que aproveitar a oportunidade. Você sabendo que é uma coisa que não fere, os princípios de Deus para a sua vida. Então vamos lá. Podia passar o vídeo de Davi, que é o último, tá, gente? É o último. Por favor. Escravos de um Deus desconhecido, mais uma vez eu vos trago o desafio de Golias, campeão dos filisteus. Onde está a vossa fé em vosso Deus? Vossa confiança em sua proteção. Dizem que ele pode mover montanhas, mas não pode fazer com que um dentre vós defenda sua honra. Por 6 vezes nós vos desafiamos a nomear um defensor. E 6 vezes recebemos silêncio como resposta. Queremos um defensor. E aquele que ganhar o combate, ganhará uma nação e também um Deus. E então, israelitas, qual é a vossa resposta? Então que todo mundo saiba que não há nenhum Deus em Israel. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me Golias! em ver. Ele dará a vossa carne às aves de rapina e às feras da terra.
Que assim seja, Senhor. Que assim seja! Eu tinha um exército sob meu comando, mas bastou um jovem pastor para pôr fim à nossa desgraça. Tu nos devolveste o nosso orgulho. A partir daquele dia, Davi não mais retornou à casa de seu pai. Ficou com Samuel em Judá, onde serviu no exército. Se agarrou, pode tirar. Chega, né, gente? Netflix você assiste em casa, né? Vamos lá. Então, Davi teve um reino que foi o mais importante da história de Israel. Tá? Então, recapitulando assim os pontos que a gente está seguindo, né? Criação, origem ali nos patriarcas, Israel vai para o Egito, Israel é liberto, aí depois tem a travessia do deserto, Deus dá as leis, estabelece ali o culto, depois vem o período de juízes, faltava uma liderança forte, e aí vem o tempo dos reis, Saul, agora Davi, que é o principal rei da história de Israel. Então o que Davi fez? Davi, ele conseguiu a união das tribos. Até então, a confusão era muito grande. Tá, lá no livro de Juízes, tem guerra entre as tribos de Israel. A tribo de Benjamim quase foi exterminada, tá, em Juízes. Então agora, no tempo de Davi, Davi consegue unir as tribos, né, as 12 tribos, ele conquista Jerusalém. Antes disso, Jerusalém não pertencia a Israel. Então Davi conquista Jerusalém e faz dela a sua capital. Então, foi o tempo de ascensão do reino de Israel. Passa a próxima, por favor. Lá em Gênesis 15, 18, você pode ver a promessa de Deus a Abraão a respeito da terra. Então, Deus prometeu uma terra para Abraão, e essa terra, ela iria de onde? Desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então, é uma terra muito extensa. E essa extensão toda, ela só foi dominada por Israel na época de Davi. Então, Davi foi um grande conquistador, ele expandiu os territórios de Israel e alcançou aí toda essa região. Deixa eu ver como é que está a visão da cor aqui. Não dá para ver exatamente o contorno do mapa, mas é da extremidade aqui do Egito até o rio Eufrates, lá no alto, onde hoje é Síria. Então, esse território todo só foi dominado na época de Davi. Agora, o que eu coloquei aqui do lado direito? Eu marquei de azul ali o território de Israel hoje, só para vocês terem uma base de comparação. Né? Quão grande foi o domínio de Israel e quão pequeno é hoje. O território de Israel hoje equivale aproximadamente ao tamanho do estado de Sergipe. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. Aí a gente pensa um monte de coisas, né? Como que o Brasil, do tamanho que é,
com essa extensão territorial, está vivendo essa confusão toda, né? O Brasil é um país riquíssimo. Nosso problema é o excesso de ladrões, né? Mas isso aí é assunto para outra aula, né, gente? Muito bem, pode passar. Aí, o que vem na sequência? O reino de Salomão. Salomão, ele herdou o reino, não é? Pegou tudo ali pronto. O nome Salomão vem de Shalom, que significa paz. E o reino de Salomão foi um reino de paz. Ele não foi um rei guerreiro. Ele apenas administrou de uma forma sábia, né? Porque ele foi o homem mais sábio abaixo de Jesus Cristo. Então, ele administrou de uma forma sábia o seu reino. E, naquele tempo de paz em Israel, floresceu a literatura judaica. Então, por isso que você tem ali naquele tempo os livros que o próprio Salomão escreveu, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, quando a gente tem paz, a gente consegue até compor, né? A gente consegue desenvolver a arte em tempos de paz. É assim que funciona. Então, o irmão compositor aqui, em tempos de paz. Então, Salomão, ele teve tempo para escrever, escreveu aí os Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Foi um tempo de florescimento da literatura judaica. Bom, mas só que, né, nós temos ali mulheres na vida de Salomão. Salomão foi o cara mais mulherengo que a gente sabe da história, né? Salomão teve ali por volta de 1000 mulheres. Por volta de 1000 mulheres. Isso está escrito na Bíblia, aí no texto que eu esqueci onde que é, mas está escrito. Ó, agora, o problema dele não foi apenas as mulheres, né? O problema é que as mulheres, elas vinham de toda parte ali dos reinos vizinhos. Por quê? Os casamentos eram formas de fazer aliança entre as nações. Tá? Então, o rei dava a filha para casar com o rei da outra nação, automaticamente uma nação não ia invadir a outra. Né? Não haveria ataque, porque a filha do rei está lá. Então, assim, Salomão fez aliança com todo mundo, ele pegou filha de tudo quanto era rei. Né? Por isso ele tinha tantas mulheres. E, continuando o problema, essas mulheres, elas não eram servas de Deus. Elas não serviam a Deus. Elas eram idólatras. E elas trouxeram os ídolos das suas nações para Jerusalém. Então, isso aí foi a desgraça na história de Israel. Trouxeram os ídolos. Então, temos aí uma reflexão para nós sobre o jugo desigual. Não é isso? O jugo desigual. Por quê? Trazendo aqui do nosso tempo, né? Porque um crente casar com a macumbeira não dá muito certo. Não dá muito certo. Né? Porque chega lá o dia, um vai para a igreja, o outro vai para o centro. Né? Não é o centro da cidade, não, né? Centro espírita. Não dá muito certo. Aí nasce o filho, aí ele fica assim. Um quer levar para a igreja, o outro quer levar para a macumba. Então, aqui nós vemos na história de Salomão, ele pegou essas mulheres, casou com essas mulheres, e ele foi influenciado por elas. E ele cometeu gravíssimos pecados, porque ele ajudou essas mulheres na sua idolatria. Então, esse é um texto importante para a gente ler. Nós vamos ver aqui a idolatria de Salomão. A idolatria de Salomão. Primeiro Reis.
1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 1. 1 Reis 11, versículo 1. Aí é um texto muito romântico, né? Vai falar sobre o amor. Irmãos e irmãs, cuidado com o amor. Olha aí, 1 Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Olha aí, quem acha que o amor justifica tudo. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo de velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Muito bem. Então, este é um ponto fundamental na história de Israel. Por quê? Por esta causa vai acontecer a divisão do reino de Israel. Então é muito importante você saber, em termos de Antigo Testamento, que Israel se transformou em duas nações. A nação do norte e a nação do sul. Por causa desse problema aí. Só que essa divisão, ela só aconteceu após a morte de Salomão. Depois de Salomão veio o seu filho Roboão, e Roboão, ele rejeitou o conselho dos idosos e aceitou o conselho dos coleguinhas, né? E ele fez o seguinte: o povo queria o quê? Um descanso, um refrigério, né? Que Roboão abaixasse os impostos. E Roboão falou: olha, eu serei muito mais severo do que o meu pai. O meu dedo mindinho é mais grosso do que a coxa do meu pai. E vocês estão achando que vocês estão falando com quem, né? Aí o povo se revoltou contra Roboão e ele perdeu 10 tribos, que são as tribos do norte. E ele ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então Roboão foi o rei de 2 tribos deste reino do sul, chamado reino de Judá. E aí tinha um outro moço chamado Jeroboão, que ele liderou as outras 10 tribos e se tornou o rei delas, nesse reino do norte, chamado Reino de Israel. Então é muito importante você saber isso, para você se orientar na leitura bíblica. Porque muitas vezes você está lendo lá e vê Judá, 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 e aquele texto está falando do reino do sul, dessas 2 tribos governadas por Roboão e seus descendentes. E muitas vezes em que está falando Israel, 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 está falando apenas de 10 tribos do norte. Então, aqui temos 2 reinos e eles foram tomando rumos diferentes. E o que aconteceu? Muito importante nessa divisão do reino é a questão religiosa. Por quê? O templo judaico, né, o templo de Salomão, não aquele de São Paulo, né, o outro, o templo de Salomão era o único lugar onde os judeus podiam fazer os seus sacrifícios. E esse templo estava onde? Em Jerusalém, no Reino do Sul. Tá ali no amarelinho, Jerusalém, no Reino do Sul. E como que os israelitas do norte fariam para cultuar a Deus, fazer os seus sacrifícios para obter o perdão dos seus pecados? Como que eles fariam? Eles não fariam, né? Eles precisavam viajar até o sul e
Aí o rei Jeroboão, ele começou a colocar dificuldade para o povo viajar para o sul, porque afinal de contas eram 2 reinos separados. Então, Jeroboão, ele falou com o povo, né? Isso está escrito aí na Bíblia. Ele falou, olha, é muito cansativo para vocês irem a Jerusalém, façam o culto de vocês aqui mesmo, no norte. Se fosse hoje, ele diria o seguinte, é muito cansativo você ir na vigília, né? É muito cansativo, Deus não quer sacrifício não, irmão. Que isso? Você ora em casa mesmo. Aí você vai, fecha o olho e dorme, né? Não é isso? Nossa, é muito cansativo. Aula no sábado o dia inteiro. Deus não quer sacrifício não, irmão. Esse é espírito de Jeroboão. É muito cansativo servir a Satanás. Mas servir o Senhor é uma alegria. Amém? Então, Jeroboão falava assim, olha, é muito cansativo para vocês irem a Jerusalém. Então, o que ele fez? Lá em Betel, lá no azulzinho tem Betel, a cidade. Jeroboão fez ali, ele construiu 2 bezerros de ouro, tá? E ele falou, olha aqui os vossos deuses, façam aqui os vossos sacrifícios. Fez ali um altar, né? Então ele fez, a gente pode dizer assim, um culto paralelo, uma religião paralela. Olha, aqui também nós cremos em Deus, né? Aqui também a gente fala de Jesus, né? Não, ele não tinha Jesus na época, né? Mas tem gente que fala assim, né? Não, aqui também a gente crê em Deus, mas não é só crer em Deus, gente. Se fosse só crer em Deus, Satanás ia para o céu. Não é verdade? Iria chegar antes de nós. Então não é só crer em Deus. Então Jeroboão, ele fez aquele culto paralelo no Reino do Norte, ali em Betel. Então ele institucionalizou a idolatria. Então a idolatria daí para frente só cresceu no Reino do Norte. O Sul também teve problema de idolatria, mas foi menor e mais lentamente. Então a gente vai ver isso no Sul também. Mas, então o Reino do Norte, ele se caracterizou pela idolatria. Passa a transparência, por favor. Transparência é um nome antigo desse negócio, né, gente? Hoje em dia não tem muita transparência, né? Faltando transparência. Mas é assunto para outra aula. Olha, aí temos o reino dividido e acontece um fenômeno chamado profetismo. Um fenômeno importantíssimo na época do Antigo Testamento. É o profetismo. O que é o profetismo? É um movimento profético onde surgiram muitos profetas. Mas por que surgiram muitos profetas? Por causa da multiplicação do pecado no meio do povo. Então, quando você vê muito profeta, alguma coisa está errada. No contexto do Antigo Testamento, se aparecia um profeta, alguma coisa está errada. Algum pecado você cometeu. O profeta te procurando, algum pecado você cometeu. Pelo menos no Antigo Testamento era isso. Era assim. Então, se você voltar lá em 1 Samuel 16, nós não vamos ler, mas 1 Samuel 16, quando Samuel chegou em Belém para ungir Davi, as pessoas começavam a perguntar na rua, é de paz a sua vinda? É de paz a sua vinda? Porque as pessoas tinham medo de profeta. Porque o pecado é só multiplicando, o pecado só multiplicando, o pecado se agravando, principalmente a idolatria. Então, se você quer um exemplo de pecado na história de Israel, que destruiu a nação, chama-se idolatria. E essa idolatria, ela alcançou níveis inimagináveis. Porque os israelitas, eles chegaram a sacrificar crianças aos ídolos. Chegaram a fazer isso. Então, vamos aqui dar exemplo. Segundo Reis 17:17.
Quer dizer, o que é um ídolo, né? Ídolo é qualquer coisa ou pessoa que ocupa o lugar de Deus na sua vida, ou na minha vida. Deus nos livre e guarde, né? Mas ídolo é isso, qualquer coisa. Então pode ser o carro, né? Pode ser a namorada, o namorado, o filho, a esposa, o marido, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Então, todos nós corremos o risco de cometer o pecado da idolatria. Mas Israel chegou num nível assim absurdo, que é de sacrificar os próprios filhos. Então vocês acharam aí, 2 Reis 17:17? Amém? Estão acordados? Quem está com fome aí? Já está quase na hora, viu? Nós vamos aqui, quando a gente chegar lá em Mateus, vocês almoçam. Pão e vinho. Olha aqui, 2 Reis 17, que fala o quê? Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Então, para tudo tem uma causa, né? Você vê depois Israel sendo destruído, para tudo tem uma causa. Às vezes a gente olha, nossa, mas né, o povo foi para o cativeiro e tal. Tudo tem uma causa, e a gente está chegando, nós já estamos chegando no cativeiro, gente. Cuidado. Está perto, ainda daqui 10 minutos. Olha a causa. Eles, quando fala assim, passar pelo fogo, não é festa junina que você fala assim, né? Pula a fogueira, não é isso não. Passar pelo fogo é queimar mesmo, até virar cinza. Tinha um ídolo chamado Moloque, né? Que a posição dele era assim. Aí colocavam a criança nos braços de Moloque e ali ela era queimada. Então, aí chama nossa atenção para o ataque de Satanás contra as crianças, né? Abrindo parênteses aqui, o ataque de Satanás contra as crianças, desde o início, né? Faraó mandando matar as crianças, crianças sendo sacrificadas ao longo do Antigo Testamento, Herodes mandando matar as crianças, hoje, não é? As crianças recebendo aí ensinamentos malignos, não é? Aproveitar que está filmando, essa tal ideologia de gênero é uma ideia de Satanás. E nós devemos ser contra isso, não podemos nos calar, porque Satanás continua atacando as crianças, não é? O aborto é uma outra forma de Satanás matar as crianças. Então tem tanta gente que defende o aborto, eu acho o seguinte, quem defende o direito dos pais matarem os filhos, o aborto é isso, deveria defender o direito dos filhos matarem os pais. Né? Mas, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Né? Muito bem. Então, Israel chegou a uma idolatria muito grande, e com isso os profetas se multiplicavam. Então, por isso você vê tanto profeta, naquele nosso quadro cronológico, você vê assim, a quantidade de nomes aumentando, é o quê? A quantidade de profetas crescendo. Porque muito pecado, muito pecado, muito pecado, Deus mandava os profetas para repreenderem o povo, para repreenderem. E, ao mesmo tempo, a quantidade de falsos profetas também aumentava. Também aumentava. Então, tem um texto bíblico que nos mostra isso muito claramente, que é Elias contra os profetas de Baal. Que eram quantos? Quantos? 400. Só que ali tinha outros 450. Então, quantos que eram os profetas de Azera? Quantos profetas morreram naquele dia? 850 profetas falsos. Nossa, mas por que tinha tanto? Sabe por quê? Eram profetas profissionais. Profetizavam por dinheiro.
e eles eram funcionários dos reis. Então, naquele tempo, assim como os reis sempre tiveram seus conselheiros, seus ministros, naquela época, os reis tinham seus profetas. Aí eu tenho 100 profetas, e você? Era assim. Então, os reis, eles enchiam suas cortes de profetas. Quando eles queriam saber a ideia, o que os deuses estavam mandando, perguntavam para os profetas. Então, aqueles profetas que eram funcionários da corte, eles eram assalariados, eles profetizavam o que o rei queria ouvir. Aí entra Elias como o profeta marginalizado. Ele não pertence à corte, ele não recebe o salário do rei, e ele fala o que Deus manda falar. Entende? Então, essa é a época do profetismo. Tinha profeta para todo lado. Deus levantou muitos, e os falsos também eram muitos. Se você balançasse uma árvore, caiu 3 ou 4 profetas. Era desse jeito. Desse jeito. Olha, então, por isso você tem tantos profetas, e você tem ali os livros proféticos nesse contexto. Então, o que vai acontecer? Já falei sobre conteúdos paralelos, que é repetição de assunto entre diferentes livros. Enquanto o reino de Israel se dividiu em 2, os inimigos estão crescendo. A divisão favorece o inimigo. Tá? A divisão favorece o inimigo. E isso aí foi o que aconteceu na história de Israel. Então, os inimigos estão crescendo. Aí, os impérios estão crescendo enquanto isso. E, passado o império egípcio, agora é o império assírio. Os assírios, eles eram extremamente cruéis, e eles estavam ali crescendo nesse mesmo tempo. Pode passar aí, por favor? Então, só completando aqui essa ideia, Deus enviou profetas, por quê? Por causa do pecado do povo. Quanto mais o pecado multiplicava, mais multiplicavam-se os profetas. E a mensagem profética, ela segue basicamente aquela fórmula ali. Ela tem repreensão, né? Então os profetas bíblicos do Antigo Testamento, eles sempre fazem uma análise da situação da nação. Eles falam o que está acontecendo. Eles falam ali os erros dos reis, os erros dos sacerdotes, os erros do povo. Eles falam mesmo. Não é? Deus, quando levantava um profeta, era para repreender o rei. Você tem uma ideia, né, do nível do ministério profético. Né, que seja para repreender o rei, Deus levanta o profeta. Então, os profetas faziam ali uma exposição da situação, falavam, olha, está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui, e eles falavam dos pecados cometidos, de problemas sociais consequentes dos pecados, injustiça social, eles geralmente tocavam nesse assunto, e tinha a repreensão. Olha, por causa disso, Deus está falando isso, e o que era o resumo dessa repreensão? Mandando o povo voltar a obedecer à lei. Os profetas, eles estão ligados à lei. Os livros proféticos do Antigo Testamento, eles estão ligados à lei. O fundamento da mensagem deles está na lei. Então, o pecado era o quê? A transgressão da lei. Então, o profeta, ele vinha para cobrar a obediência à lei. E ele avisava do castigo. Então, via de regra, você vai achar isso nos profetas. Ó, vocês estão fazendo isso de errado, vocês deveriam obedecer à lei, e já que vocês não obedecem, o castigo vai ser esse. Então, os profetas apresentam o castigo. Mas, geralmente, no final da mensagem, o profeta, ele tem uma nota de esperança. Ele tem uma promessa de restauração. E, geralmente, essa promessa de restauração é para aquele grupo chamado remanescente. O que é o remanescente? É o resto. Né? Aquele resto do povo que não se corrompeu, né? Que foi preservado. Então, tem sempre, em linhas gerais, essa fórmula aí
nos livros proféticos do Antigo Testamento. Então, por que é importante você saber isso? Olha, você precisa verificar para quem que o profeta está falando, porque senão você acha que é para você. Né? Tudo bem, Deus pega o que Ele quiser da Bíblia e aplica às nossas vidas. Mas a gente precisa saber quem eram os destinatários originais. Esse profeta está repreendendo, aqui ele está repreendendo quem? Por quê? Em que circunstância? Eu preciso compreender isso. Até também para eu não ficar esperando um cumprimento de uma profecia agora no nosso tempo, porque muitas daquelas profecias, elas já se cumpriram durante a história de Israel. Eu vou pegar as profecias agora e tomar tudo para mim. Né? É vender tudo que tem, dar aos pobres e ter um tesouro no céu, ninguém quer. Não é isso? A gente gosta de pegar as promessas, né? Nossa, essa promessa aqui é boa, vou pegar ela para mim. Não é? A gente precisa saber a quem o profeta está falando. Os profetas, os livros proféticos do Antigo Testamento, eles quase sempre, eles se dirigem ao povo de Deus. Quase sempre. As exceções são poucas, como Jonas, ele profetizou para os assírios. Tá? Nínive era a capital da Assíria. Não confunda com Síria. Síria é uma coisa, está aí até hoje. Agora, Assíria, né, é outro povo. Jonas profetizou para Nínive, né, e Naum profetizou para Edom. Mas os profetas, em geral, profetizavam para Israel, ou Judá, Reino do Norte ou Reino do Sul, e profetizavam para outras nações por causa da relação dessas nações com Israel e Judá. Tá? Então, está tudo dentro desse esquema aí. Bom, está acabando, tá, pessoal? O Antigo Testamento está quase acabando. Olha só. Então, o reino de Israel dividiu em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, passaram 19 reis, tá? Todos eles servos de Satanás. Tá? No Reino do Norte não teve um que salvou, um que a Bíblia dissesse assim, esse aqui fez o que era bom aos olhos do Senhor. Nenhum. O Reino do Norte só teve rei ruim. No Reino do Sul, passaram 20 reis. 8 deles foram fiéis ao Senhor. Tá? Só para você ter uma ideia. E aí, a respeito desses, a Bíblia diz, esse aqui fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fizera Davi, seu pai. Porque os reis do sul eram descendentes de Davi. Os reis do norte, não. Aquilo ali era uma confusão, um tumulto, um matando o outro para tomar o reino. Era uma encrenca, né, aquele negócio. Mas então, o que acontece aí na sequência? Passa o próximo, por favor. Aqui nós temos os profetas do Antigo Testamento organizados de acordo com a época e o lugar. Tá? Então você vai receber esse material depois, então fique tranquilo. Mas então temos ali os profetas pré-exílicos, os exílicos e os pós-exílicos. O que é isso, né? Eles estão localizados em relação ao exílio ou cativeiro. Que cativeiro é esse? O reino do norte, ou seja, o reino de Israel, foi invadido pela Assíria, que era um grande império da época, e os israelitas ali do norte foram levados cativos para a Assíria. O reino do sul, muitos anos depois, assim uns quase 200 anos depois, foi invadido pelo império da Babilônia, que já estava agora no lugar da Assíria. A Babilônia estava localizada onde hoje é o Iraque, tá? Só para você ter uma ideia. A Assíria, se ela ainda existisse hoje, ela pegaria um pedaço do Iraque e um pedaço da Síria. Então, o Reino do Sul foi invadido pela Babilônia. Então, os judeus ali do sul, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. Então temos aí o cativeiro, ou o exílio,
como um ponto, um divisor de águas na história do Antigo Testamento, e aqui também estamos usando para dividir o período de atuação dos profetas do Antigo Testamento. Então nós temos os profetas pré-exílicos, são aqueles que viveram e profetizaram antes do exílio, antes do cativeiro da Síria e da Babilônia, sendo que a Babilônia é o ponto de referência principal aí como cativeiro, tá? Então vamos falar dos pré-exílicos. Ali na época, aí vem aquela coluna primeira ali, na época em que o reino de Israel era um só, nós temos ali alguns profetas, Samuel, Natã, Gade, Aías, Micaías e outros cujos nomes a gente não sabe. Aparece na Bíblia assim, apareceu um profeta e falou e não tem o nome dele, tá? Então, profetas na época do Reino Unido. Depois da divisão, nós temos ali no Reino do Norte, Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. E no Reino do Sul, Miqueias, Isaías, Naum, Joel, Obadias, Sofonias e Abacuque. E esses profetas, assim, principalmente os mais de baixo, né? Eles estão avisando sobre o cativeiro que vai chegar. Então, eles, como eu disse, da fórmula da mensagem profética, repreendiam o povo e falavam do castigo. Então, no caso daqueles profetas ali de baixo, no Reino do Norte e no Reino do Sul, o aviso do castigo era o seguinte: olha, vocês vão ser invadidos pelos inimigos e vocês serão levados em cativeiro. Deus avisou isso muitas vezes, por muitos profetas, durante muitos anos, e o povo não consertou, o povo não abandonou a idolatria. Então, a profecia se cumpriu. E o Reino do Norte foi invadido, o Reino do Sul também. Então, aí vem os profetas exílicos. Esses profetas exílicos, eles são quais? Aqueles que profetizaram durante a época do cativeiro, certo? Enquanto o povo de Israel estava cativo. Então nós temos ali Daniel, né? Todos já devem ter lido o livro de Daniel. Tudo que está ali em Daniel acontece onde? Na Babilônia. Na Babilônia. Então, durante o exílio, durante o cativeiro, está ali Daniel profetizando. Ezequiel, ele também profetiza onde? Na Babilônia. Agora, é muito interessante a relação, o contraste entre Daniel e Ezequiel. Por quê? Daniel profetiza no palácio, enquanto Ezequiel está profetizando lá no meio dos prisioneiros. Na mesma época. Na mesma época. Aí isso aí dá para a gente falar aqui até as 3 horas da tarde, né? Mas não, já estou acabando. Agora, isso aí podia dar assim, uma confusão na cabeça de Ezequiel, né? Daniel não, Daniel estava na boa. Mas Ezequiel, ele podia dizer: Senhor, por que o Senhor enviou Daniel para o palácio? E eu vim aqui para esse sofrimento aqui. Né? Ezequiel estava lá no meio do sofrimento, no meio do pessoal, né, cativo lá, e Daniel estava na boa. Mas o propósito de Deus para um não é igual ao propósito de Deus para o outro. Não é. Você está onde você está porque Deus precisa de você ali. Não é? Ezequiel não tem que ir para o palácio, já tem Daniel lá. Não é isso? Então, Deus ele nos usa em diversos lugares, em diversas situações, de acordo com o seu propósito. Então, enquanto Ezequiel e Daniel estão na Babilônia, o que acontece? Jeremias, durante um tempo do seu ministério, ele está em Judá, ali no Reino do Sul. Nesse tempo, quando Jeremias nasceu, ainda não tinha acontecido a invasão, né? Mas não sei em que época da vida de Jeremias, a Babilônia invadiu Judá e levou muitos cativos, levou Daniel, mas Jeremias continuou em Judá. Então, Judá, o Reino do Sul, era dominado pela Babilônia, mas ainda não tinha sido destruído. E nesse tempo, Jeremias está ali
profetizando. E Nabucodonosor já tinha levado uma remessa de gente para a Babilônia, e os judeus ali em Judá, observe que judeu está relacionado à palavra Judá, né? Os judeus ali, por que eu digo isso? Abre parênteses, né? Hoje, todo israelita a gente chama de judeu. Por quê? Porque aquele pessoal do norte, do reino de Israel, eles nunca voltaram do cativeiro. Quem voltou do cativeiro foi o pessoal do sul, de Judá. Então, por isso, todo israelita hoje é conhecido como judeu. Fecha parênteses. Mas então, enquanto Nabucodonosor já levou uma remessa, mas a vida em Judá parece normal. O templo está funcionando, a religião está funcionando. Então é nesse contexto que Jeremias aparece e ele está louco com essa situação. E ele vai para a porta do templo para falar, olha pessoal, vocês estão aqui cultuando dentro do templo e lá fora vocês vivem uma vida de pecado. Olha, Nabucodonosor vai voltar para buscar vocês. Estou resumindo a profecia de Jeremias aqui em poucas frases. Então, isso aí serve para a nossa reflexão, né? A gente não pode achar que porque a gente cultua a Deus aqui, a gente pode viver de qualquer jeito lá fora. Essa era a situação. Jeremias capítulo 7. Não vamos ler, porque senão vocês não almoçam. Olha, então, Jeremias, ele profetizando em Judá, já era tempo do cativeiro, já uma remessa já tinha ido. Daí a pouco, Nabucodonosor voltou, levou outra remessa de judeus para a Babilônia. E o que aconteceu? Tinha um resto de gente em Judá, e eles resolveram fugir para o Egito. Eles fugiram para o Egito e levaram Jeremias. Ele foi levado à força. Falou assim, Jeremias, você fica falando essas coisas feias sobre nós, e agora você também vai com a gente para o Egito, vamos embora. Eles obrigaram Jeremias a ir para o Egito. Então ele continuou o seu ministério lá, e no Egito Jeremias morreu. Tá? Muito bem. Pós-exílicos. Os pós-exílicos após o cativeiro. Então nós vamos ver aí. Vamos passar a próxima, por favor. Vai estar acabando ali, ó, tá vendo? Acabando, ó. Desce para meio-dia. Olha só. Então já falei aí sobre os cativeiros, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E o que acontece? Esther. A história de Esther acontece na Pérsia. Mas o que tem a Pérsia a ver com isso, né? Porque você tem, voltando aos impérios, você tem o Império Egípcio, você tem o Império Assírio, aí vem a Babilônia e destrói a Assíria, aí vem o Império Babilônico, aí depois você tem a Pérsia. A Pérsia destrói a Babilônia. Entendeu? Então, quando a Pérsia destrói a Babilônia, os judeus são autorizados a voltar para a sua terra. Aí acaba o cativeiro. Olha que bênção. Olha que bênção. Aí, na Pérsia, é que acontece a história de Esther. Esther, uma judia, se torna a rainha da Pérsia. Olha que bênção, né? Então foi nessa época aí. Aí o que acontece? Tem o retorno. Ciro, rei da Pérsia, autorizou os judeus a voltarem. Acontece que muita gente não quis voltar. Isso acontece até hoje. Deus liberta a pessoa não quer sair do cativeiro. Então é sempre assim. Então muita gente não quis voltar, muita gente ficou morando na Pérsia. Assim como você tem judeu espalhado pelo mundo inteiro hoje, Deus já autorizou o retorno. Mas, tá bom aqui onde que eu estou, né? Então muitos judeus ficaram morando na Pérsia, mas muitos voltaram. Então, um fato importantíssimo do Antigo Testamento, já no finalzinho da história do Antigo Testamento, é o quê? O retorno dos cativos, o retorno dos judeus da Babilônia para a terra de Israel, principalmente para Jerusalém. E você encontra isso aonde? No livro de Esdras e no livro de Neemias. Então é o retorno dos cativos.
E nessa época é que você tem os 3 profetas pós-exílicos: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, qual foi a mensagem desses profetas? Eles foram, sobretudo, aqueles que estimularam o povo naquele trabalho de reconstrução de Jerusalém, tá? De reconstrução do templo, de reconstrução dos muros. Então, esses profetas que estavam ali para incentivar o povo, né? Vamos, gente, vamos trabalhar, vamos aí, ó, Deus está com vocês, força nesse negócio aí, não desanima não. Essa foi a mensagem de Ageu e Zacarias, estimulando o povo ali na restauração. E, finalmente, nós temos o profeta Malaquias. Malaquias, ele faz ali aquele fechamento do Antigo Testamento. Isso aqui ainda é a época do Império Persa, tá? Os judeus voltaram para a sua terra, mas eles não estavam livres. Esse é um ponto importante. Eles não eram uma nação independente. Eles continuaram sujeitos à Pérsia até o final do Antigo Testamento, tá? Mas aí Malaquias está ali e detalhes importantes da profecia de Malaquias é que ele profetiza sobre a vinda de Jesus, tá? Então, muitos profetas apontaram para a vinda do Messias. Eles não usavam o nome Jesus, né? Eles lembravam do reino de Davi, e a profecia messiânica era o seguinte: Deus vai levantar um rei da descendência de Davi para salvar o povo. Então essa era a profecia messiânica. Então havia essa esperança. No meio de toda essa confusão da história judaica, havia a esperança messiânica, a esperança de um rei da descendência de Davi que viria salvar o povo. Então, assim termina o Antigo Testamento. Então essa foi a nossa viagem, né? Viagem para você ter essa visão assim panorâmica. Então, só passando aqui os pontos principais: criação, né? Dilúvio, patriarcas, o povo vai para o Egito, o povo sai do Egito, atravessa o deserto, conquista Canaã, aí vem o tempo dos juízes, aquela época confusa, aí vem o tempo da monarquia, os reis, você tem o Reino Unido com Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido, 2 nações, e a idolatria, aí vem aquela multidão de profetas, vem os cativeiros na Babilônia e na Síria, e finalmente o retorno dos judeus para a sua terra. Então, este é o resumo histórico do Antigo Testamento, para que você, na medida em que for lendo, você possa encaixar os detalhes dentro dessa visão geral. Amém? Por enquanto é só, e daqui a pouco a gente continua, né? Às 14 horas.